pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal do Capítulo 1. Hoje, dessa vez, vai ser comigo. Hoje eu vou mostrar os meus mangás, vou mostrar minha coleção de mangás, pelo menos passar assim rapidão por cima deles, porque tem alguns aqui. E aí a Becca achou que ia ser melhor eu fazer o vídeo direto do que ela mostrando e completamente massacrando os nomes dos mangás. Mas antes de começar, se inscreva no canal, já deixa o seu joinha e se inscreva em todas as redes sociais que o Capítulo 1 tem. A gente vai deixar todos os links aqui na descrição, tá bom? Então, sem mais delongas, partiu mostrar os mangás. Quem organizou os meus mangás aqui, na verdade, foi a Becca. Ela que cuida da organização da estante. Ela é que elege quem são os escolhidos pra ficar no alto, na parte visível, e quem vai ficar ali na parte de baixo. Mas tudo bem, porque eu dei indicações de quais eram os meus mangás preferidos, então tá tudo certo. Eu vou começar mostrando provavelmente só um ou dois de cada uma das séries, porque, né, como vocês sabem, mangás é tipo um gibi, então eles têm muitos volumes, mas então não dá pra ficar mostrando tudo aqui. Vou começar por um que eu tenho a coleção completa, me orgulho muito disso, ainda não terminei de ler. Eu não... Mas sabe aquela preguiça, cara? Porque agora eu tenho que ler tudo desde o primeiro de novo. E o primeiro mangá é o Air Gear. Eu tenho ele do volume 1 até o volume 30 e 37. Que é o último. Eu tenho a coleção dele completa. Esse foi um dos primeiros animes que eu assisti. Também foi um dos primeiros mangás que eu comprei quando eu comecei a comprar mangás, não só assistir os animes. E é uma história muito legal. A ideia da história é bem diferente, né? Toda baseada em patins, então é um negócio bem diferente e eu curto bastante. Próximo, eu tenho também aqui, e olha só, edição na capinha. Eu li esse, tá? Não é porque tá na capinha que eu não li, eu li, mas esse aqui tá seladinho, que é o primeiro volume de Mag, e eu tenho até o volume 27, mais ou menos, alguma coisa assim, ainda não completei. Pra ser sincero, faz um tempo que eu não compro, não atualizo, né, minhas coleções. Mag é um mangá também fantástico, ele é baseado no 1001 Noites, e eu recomendo demais aí pra quem tiver interesse tanto no anime quanto no mangá. Eu acho que já até coloquei ele na minha review de indicações de anime. Que bonita capa. Olha que bonita capa. E aí, como não podia faltar, eu tenho uma quantidadezinha de mangás que eu tenho o volume 1 por algum motivo, porque eu achei que ia ser legal ler, ou porque eu quis comprar o volume 1, que é o que some mais rápido em todas as lojas. Então eu tenho alguns deles aqui. Não cheguei a completar a coleção da maioria deles. Eu tenho Madoka Mágica. Esses são, se eu não me engano, são só 3 volumes mesmo, mas é muito bom. Recomendo. Eu tenho o primeiro volume de No Game No Life. Eu gosto bastante desse aqui, tanto é que eu comecei a comprar o mangá, mas aí eu desisti, eu fui comprar as light novels mesmo, vou mostrar daqui a pouco. E um que eu não me orgulho tanto, eu tenho o Darker Than Black 1, li, mas não cheguei a continuar muito. Esse aqui é interessante, que é um mangá, se eu não me engano, ele é de um autor brasileiro. Curti bastante, é um one shot, mas eu não sei se teve continuação, e se teve eu não fui muito atrás também. Mas o primeiro volume, pelo menos, foi bem divertido. Eu também tenho aqui o volume 1 de Pokémon, não podia faltar na coleção. Eu só tenho o volume 1, porque a história do Pokémon mesmo é bem diferente do anime. Eu prefiro a história do mangá, quem nunca leu. Tem essa curiosidade de ler, é muito, muito melhor, assim, em qualidade de história mesmo. Então eu recomendo bastante, tá? Eu tenho só o volume 1, mas recomendo bastante a história. Um outro mangá que eu comprei aqui e eu não cheguei a continuar foi o Koi no Katachi, ou Voz do Silêncio. E eu comprei o volume 1 porque na época tava com bastante hype, e eu acabei não comprando o resto dos volumes porque não curti tanto a história. Eu curti o filme, mas eu não curti tanto a ponto de comprar mais mangás. Recomendo aí pra quem quiser assistir o filme, recomendo bastante. O mangá, nem tanto, eu não curti tanto. O próximo que tem aqui na nossa lista é o Seven Deadly Sins, ou Nanatsu no Taizai. Esse mangá, eu curto bastante a história no mangá. O anime dele é um pouco controverso por causa da animação, por causa dos traços, enfim. Mas eu gosto bastante do mangá, e eu tenho ele até o volume 25, mais ou menos. Tenho que continuar, tenho que novamente atualizar a minha coleção de mangás, mas tenho ele até o volume 25 e eu curti bastante até onde eu li. Um que eu tenho completinho aqui é o Sankareya, do volume 1 ao volume 11. Essa história é bem legal, é um pouco diferente, é um romance entre um rapaz e uma menina zumbi. A menina morreu, enfim, a história é um pouco dark, mas recomendo bastante. As capas não são tão boas para se apresentar no YouTube, mas recomendo bastante. Recomendo bastante. Não é uma literatura hot, como falaria a Rebeca. É sensuellen. Não é sensuellen. Não é sensuellen. E aí eu tenho 7 voluminhos aqui, que são volumes em japonês. Esses 5 aqui de Momosume
vieram do Japão. Eu não importei, mas na verdade foi meio que uma piada. Eu pedi uma pessoa, um conhecido meu, ia viajar pro Japão. Ele falou assim, quer que eu traga alguma coisa? Eu brinquei com ele que para ele trazer quantos ele pudesse desse mangá. E ele acabou trazendo de verdade, então valeu. Mas era uma piada na época. Então eu tenho esses 7 volumes aqui que eu uso para treinar japonês na época que eu estava treinando japonês. Hoje já está enferrujado de novo. Algum dia, quem sabe, eu volte. Então são 5 volumes de Momosume, um volume de Claymore, que é um dos meus mangás favoritos, e um volume de Nisekoi. Tá? E aí eu tenho uma coleção não completa de Rosario Vampire. Eu acho a história muito boa, mas eu só tenho do volume 1 até o 10, porque na época que eu estava lendo, eu comecei a comprar os primeiros volumes, e um amigo me emprestou a coleção completa, né? Então eu consegui ler toda a coleção dele, e eu acabei comprando só alguns, porque eu gostei, mas depois eu acabei despriorizando, né? Porque eu já tinha lido a história, mas vale muito a pena, quem puder, leia esse mangá, é muito legal, é bem diferentinho dos que estão atualmente, né? Eu acho que era... um shounen meio clássico, mas é bem gostosinho de ler. É uma história bem da hora. Então, Rosario Vampire, volume 1 até o 10. E aí, uma coleção vintage. Eu tenho a coleção antiga do Hunter x Hunter. Ela não tá completa, tá? Eu tenho os primeiros e uma parte dos últimos, mas ficou faltando um pedaço do meio, porque eu não consegui, a pessoa que estava vendendo só tinha esses, eu não consegui comprar os do meio. Gosto bastante mesmo dessa história do Hunter x Hunter. Se algum dia eu for tentar completar a coleção, na verdade eu provavelmente vou pegar a edição mais nova, tá? Que tá reimpressa, mais bonitinha, então provavelmente eu pegaria a nova. Mas vale muito a pena a história. Se eu não me engano, tem anime na Netflix, eu acho. Então, se vocês conseguirem assistir o anime, também recomendo bastante. Mais uma coleção completa que eu também tenho bastante orgulho de ter. Coleção completa é uma delícia de ter, né? Que é o Deadman Wonderland, do primeiro até o 13º. Como vocês podem ver, eu tenho um deles até aqui, o 8º, que tá ainda no plástico, que eu não cheguei a ler, mas eu quero pegar algum dia e reler todos eles. É muito legal a história. É bem pesada também, mas é muito legal. E uma coisinha que eu acho da hora da coleção é que ela alterna, né, preto e branco, que são as cores de um uniforme de prisioneiro, né, que é a história toda passada numa prisão. Então eu acho uma gimmick bem legalzinha. E olha essa capa que bonita. E é uma coleção que eu acho lindíssima, muito bonita mesmo. Todas as ilustrações, mesmo no meio das páginas e das capas, são muito bonitas. É a edição nova do Vagabond. Quem sabe aí tem uma edição anterior, né? Mas eu tô falando dessa edição nova aqui. Ela é muito bonita, ainda está em lançamento. E eu não tenho todos que já foram lançados, infelizmente. Eu quero muito comprar. E eu recomendo bastante. É uma história baseada em fatos reais, né, que é baseada na história do Musashi, um dos maiores samurais do Japão. E é muito bom. Vale muito a pena. A história não é só porque é baseada em fatos reais que ela é parada. Muito pelo contrário. Acho que o Musashi foi um dos samurais que mais causaram no tempo dele. Ele teve tipo 60 combates em vida, alguma coisa assim. Vale bastante a pena dar uma lida nessa história. Eu tenho a coleção completa, e novamente orgulho, coleção completa de Elfenlied, e Elfenlied mesmo, não é Lied, porque é alemão, do 1 ao 12. E essa coleção não foi exatamente fácil de conseguir, mas valeu bastante a pena. A história é muito boa, tudo bem que tem gente que discorda disso, porque ela foca muito mais nos aspectos chocantes da história do que propriamente em um bom desenvolvimento de personagem. Mas eu gosto da parte chocante, não sei, eu gosto bastante, eu recomendo pra quem tiver gosto por histórias chocantes, né? E as capas também são bem bonitas, cada uma é de uma cor, eu acho bem bonitinha as capas. E aí, uma outra coleção que eu tenho completa e eu curto bastante, é provavelmente um dos meus mangás favoritos, é Claymore. Esse mangá é muito legal, é um dos volumes que eu tenho em japonês, incluindo, na época, eu pensei de comprar o volume em japonês, porque eu teria o volume traduzido aqui para me ajudar. Então, isso ajuda de fato, mas quando você está tentando ler em um caractere novo, né, que tem um alfabeto todo diferente, você leva muito tempo para ler qualquer página, né? Eu levava, tipo, meia hora para ler uma página. Mas Claymore é muito bom, a história é muito boa, acho que tem vários plot twists, tem várias reviravoltas, tem bastante desenvolvimento de personagem. Eu acho que a Claire, né, que é
personagem principal, ela evolui bastante, não só em questão de força, né, que isso é o clássico do shounen, mas ela evolui bastante psicologicamente falando durante a história dela, e eu acho que vale bastante a pena. O próximo aqui da nossa lista é um mangá que eu gosto bastante, que eu aprecio bastante. Infelizmente eu não estou com todos os volumes que foram lançados, mas eu quero bastante esse, que é o Kekkei Genkai, ou Blood Blockade Battlefront, que basicamente conta a história de uma cidade que está entre o nosso mundo e um mundo fantasioso, um mundo cheio de criaturas místicas, sentientes. Essa cidade não tem escolha a não ser se adaptar, né? E a história conta justamente sobre alguns personagens que são afetados por essa mistura. E sempre uma história bem inventiva, uma história bem diferente. Eu curto bastante, não vi assim, algo que seja muito comparável a ela. Então eu curto bastante, recomendo, super recomendo tanto o anime quanto o mangá. Vale bastante a pena de ter. Uma outra coleção que eu tenho completa, e curiosamente é de um shoujo, é esse Tokyo Mew Mew, um clássico de Magical Girl. Eu particularmente gosto bastante. É uma história leve, é uma história divertida e tem os seus pontos fortes, os seus pontos altos, né? Como diria aí a Becca. E eu gosto bastante, vale bastante a pena ter. E cada um dos mangás é uma das meninas do esquadrão das Mahou Shoujos. Curto bastante, olha que bonitinho. Uma curiosidade sobre este mangá é que quando eu estava lendo ele, eu lia no metrô, né? Eu costumava ler bastante mangá no metrô. E é curioso o quanto de olhares eu tinha, quantas pessoas me olhavam lendo esses mangás, enquanto lendo, tipo, uns mangás com umas capas mais sugestivas, tipo do Claymore ou alguma coisa assim, ou do Claymore, do Sankara, as pessoas não olhavam tanto, mas com este mangá aqui, as pessoas olhavam bastante. Muito engraçado isso. E aí uma coleçãozinha, não tá completa aqui, como vocês podem ver, só tenho 4, mas uma coleção que eu tenho aqui, que eu gosto bastante, é do Boku Hero Academia, que também tem um anime um pouco polêmico aí, mas eu curto bastante a história, acho bem legal. Eu tô acompanhando mais pelo anime, então é por isso que eu não comprei os outros volumes do mangá. Quem sabe um dia sobre dinheiro, e aí eu compro a coleção completa de My Hero também, porque eu gosto bastante dessa história, eu gosto bastante do traço do mangá. Aí um mangá que eu tenho completo, uma coleção que eu tenho completa, com uma história muito boa também, uma ideia um bocado diferente. Ela tem uma viagem um pouco Hunger Games, mas é um pouco mais simples do que o Hunger Games, que é o Bitum. Eu curto bastante essa história. Acho que tem pontos altos, bem interessantes. Eu curto a temática dele, que é todo baseado em explosivos. Parece idiota, mas pensa assim, como é que você conseguiria fazer uma história inteira sobre explosivos? E conseguiram fazer e ficou bem bom. É um mangá com 20 volumes, fizeram bastante história sobre explosivos. É claro que não é sobre os explosivos, é sobre as pessoas que usam eles, mas eu achei bem interessante, tá? Bem divertido de ler. E agora, um outro que eu considero também meu favorito é Soul Eater. Esse aqui, cara, é muito bom. Simplesmente uma história sensacional. Eu tenho ele completinho, e eu tenho até a off-story, né? Eu tenho o Soul Eater Not, que também é muito legal, mas obviamente a história principal é melhor. Eu curto bastante Soul Eater, eu já li, eu acho que foi um dos poucos mangás que eu reli, que eu realmente vi uma segunda vez. Eu curto bastante mesmo, e quem não tiver interesse de ver o mangá, pelo menos veja o anime, que conta a história certa do mangá até um certo ponto, e no final você ignora e tenta procurar um mangá online, porque até aí você já vai ter gostado da história. E aí, um mangá que eu comecei a comprar, mas eu meio que desanimei de ter a coleção dele, foi o do Code Geass, que eu gosto bastante do anime. Eu comecei a comprar os mangás porque eu curto bastante a história do anime, só que aí eu acabei enjoando, tinha outros mangás para comprar e escolhas foram feitas. Então só tenho o volume 1, 2 e 4, mas é óbvio que eu aceito presentes, não se preocupem. Isso vale para todos aqui. Se você viu um aqui, nossa, você não tem esse volume, por favor, pode me dar, eu aceito. E agora uma coleção que não é exatamente mangá, mas eu comentei dela já, é No Game No Life, e essas são as light novels. Eu tenho até o volume 8, já deve ter até o volume 11 ou 12, então tá faltando uns aqui, mas eu curto bastante essa história, vale bastante a pena. É uma história bem diferentinha também. Eu achei legal que ela é sobre anti-heróis, né?
o Sora e a Shiro, que são os dois protagonistas, né, do mangá, eles são anti-heróis, né, eles não são o herói clássico do mangá. Então eu achei uma parada diferente, não é um negócio que você vê em todo lugar, em toda a cultura assim, de mangás e animes. É claro que eu precisaria ter pelo menos uma cópia de Attack on Titan. Eu tenho até o volume 20, se eu não me engano, do Shingeki no Kyojin, e eu ainda não completei a história. Eu tenho o volume 1 aberto, tá? Esse aqui tá fechadinho, mas eu tenho uma cópia aberta. Custou R$60? Sim, gente, custou R$60. A Becca tá morrendo aqui atrás da câmera, mas ela não viu que teve um outro ali que custou 70 e o do Claymore custou R$100, se eu não me engano, na época. Ela tá querendo me matar, gente. Se eu não sobreviver à gravação do vídeo, vocês sabem o que era. Attack on Titan vale bastante a pena. Volume 1, R$60, eu não sei, depende das suas finanças. Mas eu gosto bastante da história. Ela é uma história que engana, né? No começo parece que ela é só sobre os titãs, né? Que são os... né? Tá no título, tá na capa. Mas, na verdade, é uma história política, tá? Então, se você não gosta de um envolvimento mais político, mais filosófico mesmo, não é... Attack on Titan não é parada, porque rapidamente eles saem do tour da aventura e vão mais pro tour político mesmo. Incluindo com essa gente que dropou a série por causa disso. Mas faz parte, eu gosto bastante. E agora uma coleção que são coisas que acontecem no mundo de anime. É uma coleção que está completa e incompleta, porque eu tenho do volume 1 até o volume 8 de Black Lagoon. Essas capas são fantásticas, na moral. Mas eu só tenho até o volume 8 porque só foi lançado até o volume 8, até o volume 9, desculpe. Então é isso, eu não tenho mais porque realmente não foi lançado, principalmente em português. Mas assim, a história é muito legal. Quem quiser acompanhar o anime, é uma história sobre mercenários, é uma história sobre piratas modernos, né? Ou piratas com barquinhos e metralhadoras. Então, quem quiser acompanhar, vale a pena. A história, se eu não me engano, ela não é completada, né? Não chegaram a terminar realmente a história. Então, por favor, tenham isso em mente quando vocês forem escolher começar, porque isso particularmente me frustra bastante. Mas é uma boa história, eu curto. E aí, uma coleção menorzinha, mas clássica, é Dot Hack, que eu tenho do volume 1 até o volume 7. Essas capas são bem vintage, bem bonitinhas. É uma história legal, uma história curta, como vocês podem ver. Eu tenho coleções aqui com menos volumes e maior. Vale bastante a pena ver, é um clássico, então tem vários jogos, tem vários derivativos aí do Dot Hack. Com certeza inspirou alguns dos mangás modernos, tipo Sword Art Online. Então quem quiser aí dar uma olhada em Dot Hack, eu acho que vale a pena. Eu tenho mais alguns mangás do conjuntinho que eu comprei e nunca mais. Por exemplo, o Areno Seraph. A história é legal, é diferente, é pós-apocalíptica, mas eu só comprei o primeiro, porque novamente tinha prioridades e acabei despriorizando o Areno Seraph. Eu curti o anime, por isso que eu comprei o primeiro volume aqui, mas eu não cheguei a completar a coleção. Um outro mangá que eu tenho o Kill la Kill. Tenho aqui do volume 1 ao volume 3, eu tô segurando o volume 3 por algum motivo. Eu gosto bastante da série, do mesmo estúdio que fez Tengen Toppa Gurren Lagann, que é um dos meus animes favoritos. Então eu curto bastante e o mangá só tem realmente até o terceiro, então eu acho que tá aí completo. E agora um mangá que também é um pouquinho diferente, Blood Lad. Eu curto bastante ele, eu tenho até o volume 15 mais ou menos. Tem mais volumes, eu sei que já saiu mais volumes, mas é um dos que eu pretendo comprar no futuro. E é uma boa história, então fica aí a recomendação para quem quiser. O anime já dá uma boa prova aí do quanto que é interessante a história, então quem quiser começar pelo anime, fique à vontade que a história segue consideravelmente bem o mangá. Então é isso, Blood Lad eu tenho do 1 ao 15. E uma minissérie que eu tenho completa é Monster Hunter, tenho do 1 até o 4. Pelo menos dessa série aqui foi o único que foi feito, não sei se tem outro mangá de Monster Hunter que não seja Monster Hunter Issues. Do Monster Hunter eu tenho esses aqui, eu curto bastante. Eu gosto bastante do jogo, né? Eu tenho a versão de PC, o Monster Hunter World, né? O Monster Hunter Ultimate, o Generations. Eu gosto da série. Então, quando eu vi o mangá, eu não resisti, eu comprei esses 4 volumes. É bem divertidinho, se você gosta do jogo também. Acho que às vezes vale a pena dar uma olhada no mangá. Então é isso, pessoal. Essa é a minha coleção de mangás, esses são os mangás que eu tenho. Eu tenho
livros também, né, que são os famosos livros que a Becca não gosta. A maior parte da literatura que eu tenho é em formato de mangá. Pretendo algum dia completar os volumes que me estão faltando. É claro que eu aceito doações. Quem quiser me dar aí um de presente, fico totalmente à disposição. Muito obrigado. E se vocês quiserem um tour pelos meus livros ou pelos livros da Becca, deixem aqui nos comentários que a gente faz o vídeo pra vocês. Ou também, se vocês preferirem que eu pegue pra fazer uma review mesmo, como a Becca faz dos livros, eu faço de alguma das histórias dos mangás, é só deixar aqui nos comentários, mostrar que você tá interessado, que a gente faz também. Então é isso, até a cena dos próximos capítulos e tchau, tchau!